Fala galera, tudo bem? Graça e paz a todos aí, seja bem-vindo ao canal do professor Marlon de Oliveira, não é? Que bom que você está aí conosco, ok? Desde já, aí ó, já deixa o seu like na nossa videoaula de hoje, se inscreve no nosso canal, você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você acompanhar a gente aí, e quando a gente postar a videoaula, já mostrar aí para você as nossas aulas, ok? Bora para a nossa aula. Hoje a nossa aula ela é muito importante porque nós vamos tratar de um dos assuntos de ensino religioso mais clássicos e fundamentais, que é sobre as religiões. O que são as religiões? Não é? No Brasil, principalmente as religiões no Brasil, né? Eu tenho aqui um censo, não é? Uma estatística das religiões de 91, do ano 2000 e do ano 2010. Eu vou só falar de 2010, né, para a gente ser mais objetivo. Em 2010, pelo censo do IBGE, isso são dados oficiais, a Igreja Católica Apostólica Romana constava de 64% da população brasileira. Quer dizer, de 64% se declararam católicos apostólicos romanos. Aí dentro desse grupo tem os praticantes e não praticantes, que não vem o caso aqui. 22% se declararam evangélicos. Entre esses evangélicos você tem os protestantes, os pentecostais e os neopentecostais, né? E as comunidades. 3% se declararam espíritas, 1% das religiões afro, como Umbanda e Candomblé, 3% outras religiões e 7% se declararam sem religião em 2010. A ideia aqui é mostrar a presença da religião no Brasil. E não só no Brasil, mas três elementos estão numa comunidade desde os seus primórdios, desde que o homem é homem, desde que Deus criou a humanidade: família, religião e estrutura social, ou as leis, as regras para se viver em sociedade. 3. Quando Deus criou o homem, por exemplo, Adão e Eva, Deus os criou numa relação de família. A começar, o homem não foi criado sem uma relação familiar. Ele foi criado dentro de uma estrutura familiar. Dentro dessa estrutura familiar, foi-se instaurado a religião dentro do coração do homem. O homem é criado como um ser religioso. Significa que o homem é um ser religioso da perspectiva inata. Quer dizer, a religião é inata no ser humano. O que significa isso? A palavra inata significa que já nasceu impregnado na essência do ser humano. Quer dizer, o ser humano já nasce religioso. Ele não se torna, ele não aprende a ser religioso, ele é religioso. Eu sempre digo nas minhas aulas algo bastante clássico também dentro das ciências da religião, é que todas as comunidades, por mais longínquas e isoladas que sejam, a religião está lá. Quem que ensinou esse povo a ser religioso? Ninguém. É algo que brota dentro deles. É como a vida dentro de uma semente. Ninguém colocou lá dentro, já está. Ela simplesmente aflora. Então o homem é religioso e isso aflora. Dos apontamentos, né? Uma das provas que nós temos dessa perspectiva inata da religião no ser humano são 3. Primeiro é o desejo pela eternidade. O desejo pela eternidade dotado por Deus, né? O homem foi criado desejando a eternidade, desejando viver para sempre. Ou, negativamente falando, né?
do outro ponto de vista, o homem foi criado para não morrer. O homem não deseja a morte. A morte é um obstáculo, é uma barreira, é algo que angustia o homem, né? Por exemplo, o clima de velório. A gente fica consternado, né? A gente mexe com a gente. Aquilo não faz parte da nossa natureza. Ver um semelhante morto é algo que consterna a gente. Segundo lugar, que prova que a religião é inata, é o senso da divindade. O homem foi criado com um senso, com um dispositivo para procurar e reconhecer quem é a divindade. Aqui eu não estou falando necessariamente do Deus da Bíblia, não é? Seria uma próxima aula a gente falar sobre isso. Mas o homem foi criado sim com um senso da divindade, não é? O homem, ele adora aí os seus deuses, aliás, deuses criados segundo a sua própria imagem, né? Criados à imagem do homem. É uma discussão muito interessante isso. E terceiro, é a semente da religião. Quer dizer, o fato do homem ter esse senso da divindade, do sagrado, faz com que ele tenha uma semente da religião. É a mesma coisa da semente que eu falei, nasce dentro da semente a vida. Quer dizer, o homem, ele brota dentro dele a necessidade de adorar alguma coisa, adorar um religioso, adorar um sagrado, uma entidade, reconhecer, nem que seja uma garrafinha, mas reconhecer que isso é sagrado, então eu devo a minha devoção, a minha obediência, a minha adoração, o meu culto, a minha reza, a minha dedicação de vida a esse objeto sagrado, ou a esse ser considerado sagrado. Essa é a semente da religião, e é a semente da religião que faz com que os homens sejam religiosos. Eu sempre tenho dito que, principalmente quando um ser humano, um indivíduo, homem ou mulher, não importa, mas ele diz assim, eu sou ateu, eu não creio em Deus, eu não reconheço a Deus. Isso é uma prova que ele é religioso. Porque se ele não fosse religioso, ele não teria necessidade de provar ou deixar de provar, aquilo não faria sentido, ele nem pensaria nisso. Gente, aquilo que não faz parte da nossa natureza, a gente não pensa. Não tem a ver conosco, não tem conexão. Vou usar um termo difícil, não tem uma conexão epistemológica conosco, quer dizer, não tem uma conexão com conhecimento. Eu conheço aquilo que faz parte da minha natureza. Então, se nós, ao longo de milênios, ao longo de milênios o homem discute a presença do sagrado e a presença da divindade, é porque o homem, ele é um ser religioso. Isso é uma constatação final com relação a isso. É assim que eu vejo, e é assim que as ciências da religião têm visto ao longo das suas pesquisas. Voltemos à nossa aula aqui, não é? Então, repare, indo para o final, da nossa aula, qual que é a questão aqui? Primeiro, a questão é que nós temos, de fato, várias religiões aqui no Brasil. A pergunta agora não é qual é a melhor, qual é a pior, qual está certa, qual não está certa. Isso nós iríamos para um campo teológico. Não é necessariamente a nossa discussão do ensino religioso. A gente pode abrir uma aula aqui de teologia para nós, para nós discutirmos teologicamente a essência da verdadeira religião, à luz de alguns pressupostos. Mas não é a aula de hoje. A aula de hoje é que nós temos que olhar todas as religiões como algo em comum. Qual que é o ponto em comum que as religiões têm? É a experiência religiosa. São diferentes as manifestações dessa experiência religiosa, mas todas as religiões, elas pautam dentro de uma experiência. Então, por exemplo, se eu voltar aqui no censo, e eu pegar, por exemplo, 3 exemplos, os católicos, os espíritas, ou vou pegar os católicos, a Umbanda, não é? E outras religiões, né? Aqui, por exemplo, nessas outras religiões, entram as religiões transcendentais, religiões orientais, como o budismo, por exemplo. Então, vou pegar essas 3. Então, vou pegar o catolicismo,
o candomblé e o budismo. São três religiões totalmente diferentes na sua manifestação. Claro, partem de pressupostos diferentes, partem de elementos diferentes e de devoções diferentes, de princípios e práticas e éticas diferentes. Elas se cruzam em algum momento em algumas coisas? Sim. Mas elas partem de pressupostos diferentes e vão para caminhos, às vezes, diferentes. Então, necessariamente, não é verdade que todas as religiões têm o mesmo Deus. Não é? Repare, nós iríamos já para uma discussão teológica, eu volto aqui para a discussão do ensino religioso. Muito bem. Mas todas elas têm uma coisa em comum, com certeza. Todas elas têm a experiência religiosa como algo em comum. Todas elas. O católico é católico por causa da sua experiência religiosa, do seu relacionamento com o sagrado, com o seu relacionamento com o misterioso, com a sua devoção e o seu temor com o divino. O candomblé também. O candomblé ele é pautado na sua experiência religiosa com o misterioso, com o oculto, com aquilo que foi revelado, com a sua devoção, com a sua prática, com a sua obediência aos princípios daquela prática religiosa. Quer dizer, a experiência do adepto do candomblé com o sagrado ali naquela perspectiva. E o budista também. O budista, na sua prática mentalista, transcendental da sua religião, também. Ele tem, dentro da sua particularidade, o seu relacionamento com a experiência religiosa. Então, a experiência religiosa é esse relacionamento entre o sagrado e o humano. Entre o sagrado e o terreno. O espiritual, ou o divino, ou o sagrado, o misterioso, o transcendental, com o que é terreno, com o que é material, com o ser humano, com o finito e o finito. Eles se tocam nessa experiência religiosa. E isso, galera, e aqui eu já vou para o final, caminhando para o final da aula. E isso mostra algumas coisas que nós temos que ter. Primeira questão é tolerância religiosa. Tolerância religiosa significa ter respeito. Respeito. Eu sou religioso e eu sou de uma determinada religião. Eu sou evangélico. Não tem problema em dizer isso na minha aula. Eu sou evangélico. Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, dentro da nossa perspectiva de aula, eu tenho que ter respeito pela religião do outro. Né? Eu tenho que ter respeito pelo católico, eu tenho que ter respeito pelo espírita, eu tenho que ter respeito pelo candomblé, eu tenho que ter pelo espiritismo, pelo catolicismo, pelo candomblé, pelo budismo, por exemplo, que eu citei, ou qualquer, e até mesmo contra os ateus. Eu tenho que ter essa tolerância e não ser contra os ateus. Né? O ateísmo é uma experiência religiosa, da mesma maneira, é um relacionamento com o religioso. Qual que é esse relacionamento? Olha, eu não quero ele, eu não reconheço ele. Portanto, galera, finalizando a nossa videoaula de hoje, tolerância. E essa tolerância, ela deve existir, como nós estamos falando, até mesmo com relação aos ateus. Porque o ateísmo, ele é de fato uma relação com o sagrado. Ele tem essa experiência religiosa com o sagrado. A diferença é que ele, como eu disse, ele rejeita o sagrado. Mas o ponto para nós aqui nesse final de aula é perceber a tolerância, porque todas as religiões têm algo em comum que as nivelam, que é a experiência religiosa. E essa tolerância, ela passa a ter três questões. Primeiro, o respeito. Então eu tenho que ter respeito. Eu posso manifestar a minha experiência religiosa, eu posso ter a minha religião, eu posso ter a minha base, as minhas tradições, os meus pressupostos. Isso é garantido, inclusive, pela Constituição do nosso país. E todas as religiões devem promover esse respeito mútuo e, além do respeito, o diálogo. Não é?
uma das coisas, um dos pontos que marca a experiência religiosa é a humildade. Então, quando a religião ela promove uma arrogância religiosa, pronto. Então a religião ela não fez o seu papel. A religião deve nos levar à humildade, que é resultado do diálogo. E, por último, aceitação. E aqui aceitação não significa aceitar aquilo que não concordamos. Não é essa a questão. A questão é a aceitação porque eu quero ser aceito também. E a aceitação ela envolve essa relação do eu com o outro. Eu tenho que aceitar o outro porque eu sempre serei o outro de alguém. Então eu tenho que fazer ao outro o que eu quero que alguém faça por mim quando eu for esse outro. Não é? Isso tem a ver com aceitação. Então, pessoal, finalizando, nós falamos hoje sobre as religiões no Brasil e mostramos que a religião ela é um resultado um resultado inato na existência humana, e o que nivela todas as religiões é a experiência religiosa. Por isso, a tolerância deve ser sempre um caminho seguro aí para o relacionamento nesse diálogo. E aí, essa tolerância ela envolve respeito, diálogo e aceitação do eu com o outro. Ok, galera? Chegamos ao final dessa nossa aula. Espero que você tenha gostado, espero que tenha valido a pena. Deixa o seu like, né? Deixa o seu like aí para a nossa aula. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para quando nós soltarmos aí, postarmos novas aulas, você receba a notificação. Tudo bem? Deus abençoe a sua vida e bora para a próxima aula. Espero você. Deus te abençoe. Tchau, tchau, galera.